Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos seguir aqui com o nosso estudo sobre energia mecânica, dessa vez avaliando aí a energia potencial gravitacional, começando com esse meme. Como anda a sua vida? Descendo ladeira abaixo. E aí aparece a foto de uma criança aí num carrinho de supermercado, prontinha para descer essa rampa perigosíssima aqui do supermercado, né? E aí eu vou chamar atenção para essa coisa do ladeira abaixo, o uso que a gente faz no cotidiano, que tem uma conotação negativa, né? Ladeira abaixo parece que a coisa vai ruim, né? Mas na verdade, gente, se tá ladeira abaixo é porque tem muita energia, né? Lembra do conceito de energia? Se algo desce ladeira abaixo é porque está sendo realizado muito trabalho, bastante energia, bastante movimento e, portanto, energia positiva, né? Carinha do Chico Buarque sorridente. Então vamos avaliar aí desse ponto de vista, dessa perspectiva, o conceito físico de energia potencial gravitacional. Comecemos com este vídeo, gente. Olha isso. Olha isso. Os caras descendo ladeira abaixo, né? Felizes e sorridentes. Aí de repente começa aquela confusão. E quando você pensa que isso aqui vai se salvar, lá vai ele deslizando no gramado, né? Olha a inércia aí, né, gente? Primeira lei de Newton. E assim vai. Como que se justifica o fato dos caras aqui conseguirem descer a ladeira, né, sem ter nenhum motor, né, ninguém aqui tem combustível como gasolina, álcool, né, o que está acontecendo aí, gente? Agora que eu vi esse rapaz aqui oscilando ali, olha isso, gente, foi aí que começou, né? Vamos lá, como que a gente vai avaliar essa situação do ponto de vista da energia potencial gravitacional? Vamos começar com esse diagrama aqui, né? Aqui está representado uma montanha, como se fosse de uma montanha russa, mas a gente pode pensar que pode ser a ladeira lá dos rapazes. E aí a gente vai propor agora uma nova percepção sobre o movimento. A gente sabe que as coisas caem, né, a partir da força-peso, a gente já sabe o que é trabalho, o trabalho da força-peso é o peso, a força-peso exercendo causando um deslocamento sobre um corpo, né? Então, se as coisas caem numa ladeira, tem a atuação aí da força-peso. Só que agora a gente vai focar no conceito de trabalho. Então, vamos analisar essa inscrição aqui nessa equação matemática. Trabalho, né, então estamos utilizando a letra W, trabalho da força-peso é igual a delta lembra, sempre a ideia de variação de alguma coisa, então delta E, variação de energia. Qual que é a ideia aqui, gente? Se um objeto cai, né, por ação da sua força-peso, então ele tem um deslocamento, e se tem deslocamento e tem força, tem trabalho. Mas agora a gente vai pensar do ponto de vista da energia. Nós sabemos que é a força-peso que está atuando o tempo inteiro, só que agora a gente vai explorar essa ideia da energia. Então vamos lá. Se a gente pensa que um carro, uma moto, não consegue se mover se não tiver combustível, essa ideia vale para qualquer objeto. Qualquer corpo que se move, a gente pode pensar que ele só consegue se mover justamente porque ele tem algum tipo de energia. Por exemplo, nós no nosso corpo temos bastante energia química, por isso que a gente precisa se alimentar. Se uma pedra cai, a gente pode pensar, mas é a força da gravidade puxando a pedra. Sim, mas da perspectiva da pedra, a gente pode falar assim, não, essa pedra se move porque ela tem algum tipo de energia. Então, esse é o conceito proposto que está por detrás aí dessa relação entre trabalho e energia. Então, a ideia é a seguinte, se foi realizado trabalho sobre um objeto que caiu, é porque ele tem alguma energia. Então, ele tem uma energia lá em cima, uma energia lá embaixo, e aí a variação dessa energia me dá a quantidade de joules que foi gasto na realização desse trabalho. Então, delta E final menos E inicial. Energia final menos energia inicial. E o tempo todo o conceito físico de trabalho. Trabalho é igual a força vezes deslocamento. Então, eu tenho a força-peso, causando um deslocamento, eu tenho a realização de trabalho. Só que agora eu quero focar em se eu realizo o trabalho, é porque eu tinha energia para isso. E essa é a ideia da energia potencial gravitacional. Então, nós temos aqui
Se um corpo estiver nesse ponto lá no alto, nesse ponto 1, vou dizer que ele tem aqui, pelo simples fato de estar no alto, uma energia potencial gravitacional, que eu vou chamar de 1. E aqui embaixo tem uma altura, que é bem menor que essa, mas tem uma alturinha aqui ainda, né? O objeto que estiver aqui, ele ainda pode cair ou para a esquerda ou para a direita, porque ele está numa altura, né? Ele não está no chão. Então aqui eu tenho uma energia potencial gravitacional no ponto 2, que mais uma vez se deve a essa altura. Então essa é a ideia. Quando um corpo está no alto, pelo simples fato de estar no alto, ele tem o potencial de cair. Quer dizer, ele tem tudo para cair pelo fato da existência da força-peso. Então eu posso dizer que pelo simples fato dele ter altura, ele tem uma energia. E essa energia a gente chama de energia potencial gravitacional. E aí o que acontece? Aí o corpo começa a cair, os rapazes lá, ladeira abaixo. Sabe aquele ditado que diz assim, quanto maior a altura, pior a queda? Por que pior a queda? Porque a gente sabe que quanto maior a altura, enquanto eu estiver caindo, mais velocidade eu vou conseguir ganhar ao longo da queda, né? Eu vou aumentar a minha velocidade. E essa velocidade, ela está relacionada ao conceito de energia cinética. A diferença entre uma energia potencial e uma energia cinética diz respeito ao movimento, se ele já está em curso ou não. Então, se um objeto é largado aqui, naquele instante em que ele é largado, ou sei lá, ele é calçado, né? Você coloca uma bola, mas uma pedra calçando a bola, por exemplo. A bola está lá paradinha, mas ela tem tudo para cair, desde que você tire a pedra. Então, é a ideia da energia potencial. Ela tem tudo para cair, mas não caiu ainda, né? Naquele ponto, naquele instante. À medida que a bola vai caindo, a cada altura, né, ela vai diminuindo a altura. Então, se energia potencial gravitacional é algo que diz respeito à altura, à medida que esse objeto vai caindo, ele vai perdendo altura, né, a altura vai diminuindo e, portanto, vai diminuindo essa energia. Mas a energia não desaparece, né, ela não some. Ela é sempre convertida em outro tipo de energia, que no caso aqui é energia cinética, que diz respeito ao movimento já em curso. Então, quer dizer, o objeto que está descendo aqui ladeira abaixo, ele está ganhando cada vez mais velocidade, ele está aumentando velocidade. Então, pelo simples fato dele já estar em movimento, ele tem uma energia cinética. E aí essa energia gravitacional vai se transformando aqui na energia cinética, e aí o corpo chega aqui embaixo, né? Aí quando ele chega aqui embaixo, começa uma outra subidinha, uma ladeira agora subindo. Então, daqui para cá, né, daqui para a esquerda, o objeto agora vai ganhar altura, né? Ele estava perdendo altura, diminuindo a altura, agora ele vai começar a aumentar a sua altura. Então, desse ponto de nível menor aqui até esse ponto 2, vai aumentar a altura, então ele vai recuperar um pouquinho daquela energia potencial gravitacional. Mais uma vez, onde tem altura, tem energia potencial gravitacional. E o que acontece com a energia cinética nessa subidinha aqui? A energia cinética ela vai diminuindo, né? Porque o que acontece quando a gente joga uma bola ladeira acima? Todo mundo sabe disso, tá vendo, gente? É o que eu sempre digo, todo mundo sabe física, né? Tá tudo ali. A gente só tá formalizando com alguns vocábulos, né, específicos, uma linguagem matemática, mas todo mundo sabe disso. Então, quando você joga uma bola ladeira acima, ela sobe, mas ela vai perdendo velocidade. Aí, quando chega aqui, ela vai fazer o quê? Ela vai cair de novo. Então, nessa subidinha, o objeto vai ganhando altura, então ele vai aumentando a energia potencial gravitacional, mas vai perdendo a energia cinética. Na verdade, ele não ganha nem perde, né? É uma energia se transformando na outra. Então, a energia gravitacional vai se transformando na cinética, aí quando chega aqui em cima, a cinética vai se transformando na gravitacional de novo, para ele descer novamente. Então, você percebe, gente? Existe uma diferença, né? Por isso esse ΔE aqui, entre a energia que o corpo tem num ponto de altura lá em cima e a energia que ele tem num outro ponto de altura menor. Essa energia potencial gravitacional é menor que essa. A diferença entre as duas me permite o quê? Realizar trabalho, né? Ou melhor, permite a força-peso realizar trabalho. Então tá aí a ideia de que trabalho é a variação da energia que o corpo tem de um ponto a outro quando ele se desloca desse ponto até o outro ponto.
E aí, temos todo um matematiquês, que eu não vou me demorar nessa aula, depois eu gravo uma aula sobre isso, que desemboca nessa expressão para a energia potencial gravitacional. Então, energia potencial gravitacional é algo que diz respeito à gravidade, que envolve a massa do corpo, que se mede em quilograma, gravidade nós já sabemos, em torno de 9,8 metros por segundo ao quadrado, mas, sobretudo, diz respeito à altura. Então, de novo, pelo simples fato de algo estar elevado em relação a alguma superfície, né, a um referencial, esse algo consegue cair. Ele consegue cair porque a força-peso realiza trabalho sobre ele, ou uma outra forma de dizer isso é porque ele tem lá em cima energia potencial gravitacional. E mais uma vez, como é energia, a gente mede em Joule. Então agora, como que você descreveria esse fenômeno aí, utilizando esses novos conceitos de trabalho da força-peso e da energia potencial gravitacional? Pois eu vou querer ouvir sobre isso, e aí a gente conversa e até a próxima aula.